eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os seguidores do canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estamos aqui para gravar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula da classe dos jovens, onde estaremos aprendendo sobre o que Paulo tratou sobre o casamento, o propósito de Deus, os princípios do casamento, enfim, onde estaremos aprendendo hoje, né? E a leitura bíblica em classe, a leitura textual dessa lição está embasada em 1 Coríntios capítulo 7, verso de 1 a 14, né? 1 Coríntios capítulo 7, verso de 1 a 14, vai estar embasando essas informações, tá certo? Muito bem, nós vamos estar aprendendo nesta oportunidade esta lição, importante lição, tá certo? Muito bem, Paulo vai vai responder sobre as questões do casamento, ok? Então nós vamos aprender nesta oportunidade, tá certo? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, felicitar todos os pastores, né? Em especial o pastor José Wellington Costa Júnior, meu pastor, presidente da CGDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também o pastor Mauro Sérgio, pastor da igreja local onde congrego. Deus abençoe a vida de todos vocês e os demais companheiros de ministérios, pastores, que estão na sua árdua tarefa de conduzir o rebanho do Senhor nosso Deus, né? A igreja de Cristo, ela continua avante, caminhando para frente, claro, e cantando, exaltando o Senhor nosso Deus, né? Porque as lutas têm sido grandes, mas o Senhor tem guardado a igreja. Glória a Deus. Então, o título da nossa lição é Paulo responde as questões a respeito do casamento, né? Em 1 Coríntios, estou procurando o texto aqui, que eu já vou achar, capítulo 7, ou melhor, e o versículo 1 a 14, glória a Jesus, já achei aqui, já está em minha frente. Então Paulo vai fazer essa tratativa aí dessa questão, tá certo? Vamos para a aula. O objetivo aqui é conscientizar que o casamento é bom. Também temos que mostrar a indissolubilidade do casamento, e saber que o casamento não deve ser usado como fuga, né? O comentarista, ele pegou da Bíblia de Estudo da Mulher, também editado pela nossa CPAD, ele colocou um gráfico aqui na lição muito interessante, né? Por exemplo, a situação do solteiro, o conselho de Paulo é que ele se case, né? No versículo 2, aqui está dizendo: mas se por causa da prostituição cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido, entendeu? E assim sucessivamente. Então, a situação presente, Paulo vai advertir assim: evite a imoralidade sexual, no versículo 29 a 36 do texto proposto, do capítulo 7, ele vai fazer esta advertência. Paulo vai fazer essa advertência no capítulo 29 a 36, no capítulo 7, versículo 29 a 36. Ele vai permaneça devotado ao Senhor, sem qualquer dispersão ou interrupção, né? A outra situação presente, ele vai falar dos casados, acerca dos casados. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, versículo 5 do texto proposto, capítulo 7, diz assim: não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente para a vossa incoerência, né? Ou incontinência, por causa da vossa incontinência. Então, o conselho de Paulo é que não defraudeis aos outros, no quesito do casamento, e ainda vai apontar aqui: evite a imoralidade sexual, ou seja, no casamento a autoridade sobre o corpo é dado ao cônjuge, né? A privação é um convite à tentação. Depois, a situação presente, Paulo também apresenta o casado
que abandona o cônjuge. Ele vai dizer, o conselho dele é que permaneçam solteiro ou reconcilie-se com o seu cônjuge, né? Então não pode ter casamento extra, ponto. Isso é um ponto pacífico e sine qua non, que não tem muito o que fazer, porque a Bíblia é muito objetiva e clara sobre esse fator, né? Casamento. Outro sim, com respeito aos casados que não com o não cristão, que constituam um descrente, por exemplo, continua o descrente. Paulo: não abandone o cônjuge, né? O conselho. E a situação presente, o Espírito trabalha na vida do cônjuge e dos filhos, né? Paulo também vai fazer uma observação interessante aos casados com descrentes que abandone o cônjuge cristão, né? Deixe o cônjuge partir, ou seja, se você é casado com um descrente, ele abandona você, deixa ele ir embora. Capítulo 7, versículo 15, deixa partir, ok? Mas se o descrente se separar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, né? Então, se o camarada quer ir embora, vá-se embora, pegue o seu caminho e deixa o caminho livre. A situação presente, o marido ou a esposa, neste caso, não está sujeito à servidão, ou seja, o camarada fica batendo, difamando e outras situações que temos conhecimento, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então, o texto bíblico clássico, como eu já disse, está proposto no capítulo 7, versículo de 1 a 14. No primeiro momento, Paulo ele vai responder as perguntas. Paulo vai fazer essas perguntas à igreja de Corinto. Então, Paulo não se propõe a fazer um tratado teológico, né? Não, ele não vai falar de forma completa sobre o celibato e casamento, mas na verdade ele faz aqui um resumo, né? Ele faz uma síntese, podemos dizer, de algumas perguntas diretas e específicas que a igreja. Irmãos, dando sequência aqui à nossa aula, como eu já disse, Paulo ele vai responder as perguntas dos irmãos ali de Coríntios, no capítulo 7, para informar os irmãos acerca do casamento, né? Então, Paulo ele vai fazer a tratativa com aqueles irmãos, né? Então, em primeiro lugar, Paulo ele vai e começa a responder as perguntas da igreja, mas depois Paulo começa, em segundo lugar, Paulo ele não esgota o seu ensino sobre o casamento nesse capítulo, ele vai dar sequência em capítulos anteriores. Na nossa revista está escrito assim: o casamento é bom, então um relacionamento sexual para o casamento heterossexual é monogâmico, né? O primeiro subtópico do primeiro tópico. No segundo subtópico diz assim: Paulo recomenda o casamento. Paulo recomenda o casamento. Então, no terceiro subtópico vai dizer assim: a prática da substância sexual e do celibato é para solteiros, né? E no segundo tópico da lição, o Paulo vai falar da indissolubilidade do casamento, ou seja, o casamento não pode dissolver. O ideal original aí do casamento, né? No primeiro subtópico do segundo tópico. No segundo subtópico do segundo tópico, ele vai dizer assim: o casamento com descrente antes da convenção. Então, Paulo vai fazer toda a tratativa com respeito a essa demanda. Depois, Paulo vai falar do divórcio. No terceiro subtópico do segundo tópico, ele vai dizer: o divórcio não faz parte do plano original de Deus, certo? Então, o divórcio não é parte do plano de Deus. No terceiro tópico da nossa lição, Paulo vai falar: o casamento não deve ser usado como fuga, né? No primeiro subtópico do terceiro tópico, Paulo diz assim: o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão, né? Por isso que muitos dá problema, porque o objetivo do casamento não é nada disso, né? Ser usado como fuga. O segundo subtópico do terceiro tópico diz assim: o casamento não pode ser usado como fuga na tentativa sexual, da tentação sexual.
e o casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida, né? Vamos notar que Paulo ele vai trabalhar dentro dessa questão. Ele vai dizer que no capítulo 7 ele vai fazer toda a tratativa assídua e segura do casamento, certo? E quando ele diz que o casamento é bom, né, ele coloca dentro do seu bojo de informação, do capítulo 7 até o versículo 14, na verdade é um pouco mais além, né? Um pouco mais além dentro desse contexto. Então, em terceiro lugar, Paulo, alguns críticos vai acusar Paulo de não ser o autor inspirado, conforme está escrito no capítulo 7, verso 6, verso 10, verso 12, 25 e 40. Então, Paulo quer dizer que quando afirma algo mais, não digo eu, não Senhor. Digo eu, não Senhor. Então, como anterior, Paulo diz que é ele, né? Já alguns críticos vão dizer que não é ele, e assim sucessivamente. Em quarto lugar, Paulo tinha que lidar com algumas perguntas que Jesus não havia tratado. Então, isso é um problema, né? Quando na questão levantada pela igreja de Corinto, que já tinha sido tratada aí pelos Coríntios, Paulo se referia às suas palavras, né? Não se pergunta dos Coríntios, mas se a pergunta dos Coríntios contemplava a um tema que Jesus não tinha abordado. Então Paulo ele respondia à igreja com autoridade apostólica, né? Então alguns assuntos que Jesus não tratou nos evangelhos, os assuntos que Jesus tratou sobre o casamento, o divórcio, não estão registrados lá em Mateus, aliás, estão registrados em Mateus capítulo 5, verso 31 a 32 e 32, Mateus 19, versículo 1 a 12, e Marcos capítulo 10, versículo 1 a 12, Lucas capítulo 16, verso 18. Então, quando Paulo se refere ao Senhor, o que o Senhor não diz, ele está se referindo ao que Jesus ensinou sobre a matéria, quando diz que agora não é o Senhor, mas ele mesmo que diz, é aquele assunto que Jesus não havia tratado, né? Então, quando ele diz, digo eu, não o Senhor, ele está se referindo a assuntos que Jesus não tratou, ok? Isso fica muito claro. Paulo também, ele endereçou seus conselhos sobre o casamento a 3 grupos diferentes, né? Nós vamos observar quais grupos Paulo estava falando, né? Então, Paulo se dirige aos cristãos, casados com cristão, capítulo 7, verso de 1 a 11, e aos cristãos casados com não cristão, né? Capítulo 7, versículo 12 a 24, e aos cristãos não casados, né? Então, Paulo vai trabalhar 3 grupos diferentes. Isso ele vai tratar no capítulo 7, verso 25 a 40. Então, o interessante é ler todo o texto do capítulo 7 de Coríntios, né? Então, por exemplo, aos casados não cristãos, Paulo, na igreja de Corinto, havia 2 extremos. O primeiro grupo, né, ele pensava que o sexo o primeiro grupo pensava que o sexo era pecado, né? No mesmo casamento, esse grupo defendia que o celibato é um estado moralmente superior ao casamento, né? Então, um segundo grupo, talvez formado pela maioria dos judeus, julgava aí que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Para eles, por exemplo, o celibato era uma opção, né? Uma opção mais obrigatória, mas o celibato era uma opção moralmente inferior ao casamento. Então, Paulo enfrentou as 2 facções, esses 2 pensamentos, esses 2 extremos da igreja naquele instante, e combateu a ambos. Ele não aliviou para os 2 lados. Paulo trabalhou as 2 propostas de forma muito séria, muito contundente e com muita veracidade e objetividade. Então, o objetivo era regulamentar aqueles falsos pensamentos que se tinha na igreja de Corinto com respeito ao casamento e essas demandas que Paulo traçou, né? Então, Paulo vai dizer, para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. O que é certo ficar
solteiro ou casar, ou casar-se. Então, o que é melhor, o casamento ou o celibato? O que é correto? O celibato é obrigatório ou o casamento é compulsório? Então, essas perguntas, elas aparecem no texto, naturalmente, quando você vai meditar no texto, elas aparecem. E as respostas, Paulo começa a dizer, começa a responder aos coríntios, né? Então, Paulo diz que as duas posições radicais estão erradas, né? Então, depende do dom, ou seja, quem recebeu o dom para se casar, deve casar-se. Quem recebeu o dom, quem recebeu o chamado, o dom para o celibato, deve permanecer solteiro, né? Então, Paulo resolve a questão dessa forma. Os dois assuntos que são abordados, Paulo, a primeira, ele vai tratar primeiro da natureza, a pureza do casamento, e no segundo caso, Paulo vai falar sobre a dureza do casamento, a duração, aliás, do casamento, né? No capítulo 7, versículo 1 a 9, Paulo vai falar sobre a pureza, e no capítulo 7, versículo 10 e 11, Paulo trata sobre capítulo 7, versículo 10 e 11, Paulo vai trabalhar sobre a duração do casamento. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para trabalharmos essa questão com mais abrangência, né? Então, Paulo ele vai usar de forma sábia, muito educativa, muito elucidativa, para que possamos aprender aí dentro desse contexto, no capítulo 7, né, de 2 Coríntios, quando ele vai tratar sobre a questão do casamento, né? Achei aqui, capítulo 7, Paulo vai tratar isso, como já sabemos, né? Esses dois assuntos nos extremos, primeiro, a pureza do casamento. Vamos destacar alguns pontos importantes sobre a pureza do casamento. Primeiro, Paulo proíbe a poligamia no casamento. Paulo vai condenar. Capítulo 7, verso 2. Né? Paulo diz, o apóstolo, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, né? E cada uma, por exemplo, o seu próprio marido. Então, Paulo coloca aí o aspecto singular de que a poligamia não é padrão moral de Deus para a igreja ou para o seu povo, né? Poligamia, cada um deve ter sua esposa, e cada esposa o seu marido. Então, a poligamia, tanto a poligamia como o homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, por exemplo, que ter mais de duas mulheres, então mais um marido, mais de um marido, ou enfim, esse tipo de situação, eles estão em desacordo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, Paulo vai proibir a união homossexual, capítulo 7, verso 2, quando Paulo diz que cada um tem a sua esposa e cada um tenha o seu marido. Fica clara a ideia que a relação heterossexual e a união homossexual fosse aí algo comum, né, no tempo de Paulo. Então, Paulo vai dizer que a relação aqui era heterossexual, ok? Então, Paulo define essa prática sobre essa questão da paixão. Na nossa lição aqui, ele vai definir isso e vai trazer isso falando que ele define essa prática como uma paixão infame, né? Um erro, uma disposição mental reprovável, uma abominação para Deus. Então, a relação homossexual chega a ser aprovada pelas leis dos homens por causa da corrupção dos costumes, mas jamais será chancelada pelas leis de Deus, né? Então, Paulo depois ele vai proibir também o celibato compulsório, né? Capítulo 7, verso 1, Paulo descreve quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Então, essa expressão, não toque em mulher, é um eufemismo, né? Ou seja, um sinônimo de casar-se, né? E relacionar-se intimamente, fisicamente, sexualmente, regularmente com uma mulher. Paulo proíbe o celibato compulsório. Ele diz que o celibato é bom, mas não é compulsório, né? O celibato é permitido, mas não ordenado, né? Nem todos têm o dom de ser celibatário, né? E no capítulo 7, versos 7 a 9, Paulo
trabalha isso. Então, por isso, a igreja romana vai enfrentando alguns problemas com respeito à sexualidade, seus sacerdotes. Por exemplo, o celibato compulsório não tem base nenhuma bíblica, né? O celibato só tem sentido e valor quando o resultado é de um dom espiritual. Ele não pode ser imposto obrigatoriamente. Ele é um ensinamento de Cristo, né? Conforme Mateus capítulo... esse é um ensinamento de Cristo, Mateus capítulo 19, verso 10 a 12. Então esse é o parceiro, né? Esse é o parceiro, aliás, parceiro não, preceito. Esse é o preceito estabelecido por Deus desde o princípio, conforme Gênesis 18, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente em nossos corações, e até a próxima, se Deus assim quiser.